Então, pessoal, começando aqui a aula 3 do mês 1 do Core Content do curso pago do Michael. Nós vamos tratar a respeito, como ele sempre vem batendo e frisando, o pessoal da Masterclass 1.0 já teve muito acesso a isso. Agora o pessoal da 2.0 está podendo acompanhar a respeito desse diagrama aqui, que é o diagrama do paradigma da eficiência do mercado. Paradigma de eficiência do mercado. O que é esse paradigma de eficiência, Victor? O que é que está acontecendo aqui? Então, o que está acontecendo aqui é nada mais nada menos que o pessoal que está aqui nesse grande círculo aqui, que é a famosa varejada, eles não sabem e nem entendem da existência desse famoso Smart Money. Ou pelo menos eles acham que esse Smart Money aqui diz respeito ao quê? Tá? Eles acham que isso aqui são indicadores. Imagina ser. Sejam indicadores. Eles sabem que tem algo que rege o mercado. Eles sabem que tem algo que faz com que o mercado seja tão, como é que eu posso dizer, previsível. É certa hora que você começa a observar, como a gente estava falando na aula passada. Só que para eles, o Michael vai explicar que eles acham que isso aqui é indicador. É RSI, é MACD, é bandas de Bollinger, é médias móveis, é IFR, e entre os outros indicadores que a gente tem. Eles chegam a pensar que o correto de se imaginar e de se ver é dessa forma. É um RSI, é um MACD, é banda de Bollinger, médias móveis, IFR. Eles pensam que o que controla o mercado é isso daqui. E está tudo bem. É o que essa galera aqui quer que realmente eles pensem. Só que quando parte do ponto de vista olhando para essa galera aqui, uma coisa é isso. É essa galera olhando para esse pessoal. Outra coisa é esse pessoal que está aqui olhando para essa galera. Essa galera olha para isso como sendo. E essa galera olha para eles que estão nesse círculo maior como sendo liquidez. Porque todo santo dia, entram novas pessoas aqui. As estatísticas nos mostram, tá? As estatísticas nos mostram que cerca de 90% dos trades e quando a gente fala que 90% dos trades, não é só CPF não, tá pessoal?
bancos, também a gente tem CNPJs, que são essas. Não é porque é um grande banco que eles vão ganhar grana. E não é porque eles são fundos de investimento, gerentes de fundos de investimento, que eles vão estar ganhando grana. Então não pensem que essa grande varejada aqui é sempre CPF, como o meu CPF ou o CPF de vocês que estão aqui. Dentro dessa classe aqui, a gente tem isso aqui também. Grandes fundos de investimento, grandes bancos de investimento, grandes bancos que são regidos por trades que não entendem disso. Se vocês forem ver, na atualidade, quando passa aqueles comerciais, uma coisa ou outra, e aquilo ali não é balela não. A grande maioria daqueles trades que tem CNPI, que tem essas certificações para estarem trabalhando dentro desse mercado, oficialmente falando, eles usam o quê? Eles usam isso daqui, ó. Eles usam suporte de resistência, tá? Eles usam suporte de resistência. Isso não é novidade para eles. Eles acham que isso aqui é que rege esse pessoal. Então, quando a gente está falando de varejo, a gente está falando de CPF, a gente está falando de CNPJ, que é o quê? Fundos de investimento, trades, pré-parados. CPF, pessoa física. Isso aqui a gente está falando disso. Essa varejada aqui engloba-se essas pessoas. Isso daqui, ó, são estatísticas reais. 90% dos trades perdem dinheiro. Um pouquinho mais. Eu colocaria aí 95 nessa faixa. Mas já que o Michael falou 90, vamos replicar aqui o que ele está falando na aula para ser verdadeiro. E é o que ele fala. E aqui. Quando a gente está falando de indicador, a gente está falando disso aqui, tá? Para vocês. Pessoal, eu peço um pouquinho de paciência quanto aos meus microfones hoje, que deu um pouquinho de tempo depois da aula eu vou verificar. Mas a gravação está sendo feita e está ficando bacana a gravação, beleza? Então, na primeira parte da aula, ele fala sobre isso. Sobre como esse pessoal enxerga isso daqui e sobre como esse pessoal enxerga esse daqui. Existem duas distinções. Existe como eu vejo a coisa e existe como a coisa me vê. A gente estando no amparado disso daqui, tá? E quando a gente começa a prestar atenção no que eu estou falando, como eu falei na aula passada para vocês, a gente consegue destrinchar um pouco sobre isso. Só que fica um pouco embaçado. A gente consegue ver? Consegue. Mas consegue ver um pouquinho turvo isso daqui, ó. Certo? A gente consegue ver muito pouco. Quando a gente começa a analisar a partir da ótica do Michael, aí ele começa a dizer, vai começando a chegar uma lanterna tática.
Aqui você está com a luz de vela. Quando você está nessa região aqui, ó, no varejo, quando você está nessa região de varejo, que você começa a perceber que existe algo que está movimentando de forma manipulativa o mercado, você começa a enxergar mais ou menos assim. Ó. Você está com uma luz de vela. É uma vela ligada. Você consegue ver que tem algo por trás? Consegue. Consegue ver que tem algo por trás. Só que você não consegue entender os motivos e os primórdios do porquê isso está acontecendo. Mas você está ligado. Opa, peraí. Alguma coisa de errado não está certa por trás desse mercado. Quando você começa a aprender com o Michael sobre CT, aí ele começa a falar, ó, a partir de agora começa a chegar uma lanterna tática de não sei quantos mil kilovolts. Aí começa a esclarecer a parada. Uma coisa é você enxergar aqui. Você está aqui, sem nada, no escuro. Você começa a observar e começa a perceber que tem algo errado. Aí é como se fosse uma vela ligando, uma vela acesa. A parada começa se clareando. Quando você pula para o ICT, quando você entende que a parada é regida por um algoritmo e entende que esse algoritmo é programado para fazer duas coisas, que é capturar a liquidez e equilibrar a ineficiência, a coisa fica assim. Parece um clarão e você consegue enxergar isso. Isso aqui está envolvido dentro da paradigma de eficiência do mercado. Paradigma. Cara, paradigma de eficiência do mercado é o que a gente está falando agora. Então, esse paradigma de eficiência do mercado vai ser regido de que forma, pessoal? Ele vai ser regido por quatro instâncias. Respeito ao preço de entrega, esse preço de entrega ele é movido de que forma? Já passei para vocês nas outras aulas. Ele primeiro consolida, tá? Ele primeiro consolida. Depois ele expande. Depois ele retrai. Depois ele reverte. Ele consolida, expande, retrai e reverte. Quando vocês viram no meu desenho do enigma, quando vocês viram lá, eu apresentando para vocês o desenho do enigma, daqui a pouco isso aqui se repete.
E a pouco isso aqui se repete, isso aqui se repete, isso aqui se repete, e vai criando o quê? Vai criando. Enfim, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui. Tá? Essa repetição de padrão vai falando sobre o quê? Plano da formação numerológica do Fibonacci. Zero mais um, um mais um, dois mais um, três mais dois, cinco. Três, oito. E assim vai se repetindo de forma parável e incansável essa formação da logotipo. Vai se reagendo dentro do que? Consolida, vai ou reverte e então volta novamente para a consolidação. Começa a surgir a logomática. Observem aqui, ó, ela surgindo e vai se construindo dentro da formação do Fibonacci. 0 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 2, 5 mais 3, 8 mais 5, 13 mais 8, 21 mais 13, e assim vai se replicando. Essa replicabilidade, ela vai cair dentro disso daqui, ó. Essa replicabilidade vai cair dentro disso daqui. Primeira ação, consolida. Segunda ação, ele expande. Depois desta expansão, ele faz uma retração ou ele pode reverter. Aqui a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque ele pode fazer tanto um quanto o outro. Depois, então, ele volta para onde? Para a consolidação. Pode fazer isso ou isso, mas sempre vai partir daqui para cá. Daqui ele pode partir para cá ou partir para cá. Tá? Se ele partir daqui para cá, ele pode vir dessa para essa.
dessa para essa. Se ele partiu se ele consolidou, expandiu, da expansão ele pode ir para a retração ou pode ir para a reversão. Se ele foi para a retração, da retração ele pode vir para a consolidação ou ele pode reverter. Se ele consolidou, expandiu, então ele reverteu. Se ele reverte, ele pode fazer uma retração ou então ele pode voltar à consolidação. Tá? É isso daqui. Duas opções de segundo. Ou é isso. Ou é isso. Tá? Consolida e expande. É a primeira opção, só tem ela. Duas opções de segundo. Da expansão, ele pode vir para retração ou ele pode vir para reversão. Tá? Só tem essas duas. Dessas duas aqui, exemplo, se ele puder vir para cá, eu tenho duas opções de terceiro aqui. Esse. Ou esse. Vamos colocar em dois para vocês verem. Primeiro está aqui, segundo está aqui. Terceiro, se ele for para essa opção de segundo. Vamos colocar aqui dois pontos. Vou colocar aqui 2.2. Primeiro está aqui, ele expande. Perfeito. Se ele vai para o 2.1, que é essa retração aqui, ele pode fazer esse 3.1, que é consolidar, ou ele pode fazer esse 3.2, que é reverter, tá? Que é reverter. Se ele passa daqui para cá, que é uma reversão, ele pode fazer um 4.3, 4.1, que é vir para, deixa eu colocar esse 4.1 para cá, ou um 4.2. Reparem, deixa eu mudar para vocês dois aqui. Reparem aqui comigo. Consolida, expande. Dessa expansão eu tenho duas vertentes. É como se eu estivesse criando dois caminhos. Deixa eu pegar aqui para exemplificar para vocês. Eu tenho isso aqui, que é o início de tudo. Desse início de tudo, eu caio para uma situação. Dessa situação aqui, eu posso ir para duas vertentes. Dessa daqui, eu posso vir para essa ou para essa. Que é o quê? Ponto 1 aqui, ponto 2 aqui. Dessa daqui, eu posso vir para 2.
K2. Consolidou, expandiu. Dessa expansão eu tenho a expansão 2.1, que é uma retração, ou uma expansão 2.2, que é a reversão, reverte. Em ela indo para uma retração, ela pode vir para uma 3.1, que é voltar a consolidar. Ou uma 3.2, que é reverter. Em ela revertendo, ela expandiu, reverteu, que é o que? É o 2.2 aqui, ó. 2.2, 2.1. Primeiro. 3.1, 3.2. Ela foi da expansão para uma reversão. Ela pode fazer o 4.1, que é uma consolidação. Reparem, aqui sempre vai cair a maior vertente em 50% aqui. Ó. Quando chega nessa base aqui, volta para onde? Para os 50%. Esse 50% é o quê? É a consolidação, onde vai começar tudo novamente. Por isso não tem como a gente dizer, vai fazer assim, 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 assim. Você tem que prestar atenção no que está se formando. Você tem que prestar atenção no que está se formando. Então você repara aqui, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, daria 3 aqui, que é o quê? Só tem 3 opções aqui, ó. Retração, reversão. Então começa novamente toda essa base, toda essa base, toda essa base, e vai se replicando. Vai se replicando de uma forma abstrata. Tá? Vai se replicando de uma forma abstrata. Zero, não tem nada. Zero. Cadê? Zero. Zero mais um. 1 mais 2. 2 mais 3. Mas aqui tem 4 opções dele, tá? Mas essas 4 opções aqui caem em 3 situações. Ou ela consolida, que tem 2 opções aqui de consolidação, ou ela reverte. Ou seja, reverte e retrai. 1, 2, 3 opções. E então ela começa a se expandir. Mas reparem, a base é essa. A base é essa. 1, consolida. Mais 1, expande. Esse 1 mais 1 dá 2. 2. Esse 2 mais 1 dá 3. Esse 3 mais 2 dá 5. E se vocês forem prestar atenção, se vocês forem prestar atenção, tá? Se vocês forem prestar atenção, as logos mais antigas do Michael são isso aqui. É isso aqui. As logos mais antigas do Michael é só isso aqui.
Tá? Bem antiga mesmo, só tem isso aqui. 1, 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então repete novamente o ciclo e vai casando dentro dessa situação aqui de desenho. Quando ele fala sobre essa situação aqui de desenho, é onde ele começa a falar. Se vocês forem prestar atenção, na grande maioria das vezes que o Michael fala meu algoritmo, o meu algoritmo pessoal, ele está falando sobre o enigma, certo? Quando ele fala sobre o meu algoritmo pessoal, ele está falando sobre o enigma. Ele já deixou bem claro e bem explícito que ele não ensinaria o que é o enigma, Só que, quando vocês puderam observar nas aulas sobre o enigma que eu mostrei para vocês, o que é que o Michael está falando? O Michael ele fala em um momento de fúria dele, vocês sabem que ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo, tá? É uma doença, como é que eu posso dizer, um transtorno de personalidade, basicamente, que o Michael tem. Ele tem um toque, ele próprio fala isso, tá? Não é eu que estou inventando, nas aulas dele ele fala isso. Quem estuda um pouco de psicologia sabe o que é que eu estou falando, que é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. E dele, no espaço no Twitter dele, pessoas estavam dizendo que o enigma dele é contar vela, que o enigma dele é fazer contagem de vela, onde vocês puderam ver nas aulas do enigma, onde ele fala, meu algoritmo, meu enigma não é contar vela, meu algoritmo, meu enigma não é contar vela. Tudo está envolto sobre tempo, preço e macros. Tudo está envolto sobre tempo, preço e macros. Tudo está envolto sobre tempo, preço e macros. Quando a gente começa a observar, a gente começa a entender tempo, beleza, tempo. A gente tem diversas maneiras de reger o tempo. A gente tem, como é que eu posso dizer, anual, a gente tem século, década, anual, mensal, diário, 24 horas, 1 hora, e vai se restringindo. Só que tempo é tempo. Eu já mostrei para vocês que a fractalidade do tempo, desde a primeira aula, ela é verdadeira. Tá? Então, quando a gente começa a observar que o tempo é fractal, a gente começa a ver, opa, beleza, o tempo é fractal, o preço também é fractal. Mas que danado é a macro? A macro, ela é uma determinada fração de conjuntos que foram programados em cima de um único nome. Não pensem que um nome na programação serve para uma única coisa. Um nome na programação serve para diversas coisas. Tá? Um nome na programação serve para diversas coisas. Quando esse nome é chamado na programação, então aquele algoritmo ele ativa para determinada função naquele determinado momento. Existem macros diárias, existem macros mensais, existem macros semanais, existem macros anuais, existem macros horárias, existem diversas macros. Com que embasamento tu fala isso? Se vocês prestarem atenção, em 2023 o Michael apresenta as macros de virada. Em 2023 o Michael apresenta as macros de viradas horárias, tá? 10 minutos antes, 10 minutos depois. Só que, entretanto, todavia, contudo, se vocês vão na série, não, minto eu, ou é série ou é curso, agora está me fugindo da memória, mas ou é série ou é curso do criador de mercado, o Michael está falando sobre a macro de Nova York, de 3 horas e meia, que começa de 7 e vai até 10 e meia, ou é 11 horas e meia, ou seja, 4 horas e meia de macro. Peraí. Então quer dizer que não só existe uma macro a cada hora, mas existem macros maiores? Sim, existem macros maiores. A macro é a programação base do algoritmo. Ela é programar, essa programação, ou essa fissão do algoritmo, essa macro, essa situação de entrega de preço, ela tem diversas funções, como eu já falei para vocês. O nome macro, ela tem diversas coisas dentro da sua árvore. Macro anual, macro mensal, macro semanal, macro diária, macro virada, horária, macro de Killzone, e assim vai. Essas grandes macros, elas vão se replicando e vão formando o quê? Vão formando isso daqui. Ela só vai girar dentro disso, pessoal. Ela só vai girar dentro disso. Se você pega isso daqui
Você começa a amassar tudo. Consolidou, beleza. Faz isso. Vocês começam a reparar que é um grande jogo de repetição. Que droga. Vou pegar aqui, calma. Com paciência vai sair. Enfim, quando você consolida, ela volta para cá. Vai se repetindo e vai começando a criar uma grande teia de aranha. Vai começando a se criar então uma grande teia de aranha, pessoal. Tá? Vai começando a se criar uma grande teia de aranha. Isso aqui, ó, é embasado na questão da repetição numerológica de Fibonacci. Tudo bem? Tudo bem. Só que isso aqui é uma repetição de coisas. Então, tal que se eu desenhar só esse primeiro círculo aqui, pessoal, eu consigo desenhar todo o esquema da logo do Michael. Todo o esquema da logo do Michael. A partir disso daqui. Qual é o primeiro fator disso daqui? É isso aqui, ó. Consolidação. Vamos montar um quebra-cabeça lógico? Vamos montar um quebra-cabeça lógico aqui. Desde todo um aparato que eu venho trazendo para vocês. Até agora. Desde todo um aparato que eu venho trazendo para vocês até agora. Eu sempre venho falando sobre repetição de padrões. Se vocês forem para o ramo acadêmico, ciência ou coisas do tipo, vocês vão ver que a ciência, ela fala que algo para ser estudado quanto ciência precisa de algumas funções, precisa de algumas coisas que têm que ser medidas. Que coisas são essas? Por exemplo, tem que partir do simples para o difícil. Tá? Por isso que o Michael fala que isso que ele faz é uma ciência técnica. Ele não fala que é análise técnica. Ele fala, isso que eu faço é uma ciência técnica. O cara, ele é formado, ele entende dessa parada. Então, deixa eu só pegar aqui minha filhinha. Então, o que é que precisa ser? Primeira questão. A parada precisa ser auto-evidente. Tá? A parada precisa ser auto-evidente. Não precisa que ninguém defenda essa parada. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. Você tem que olhar aquela parada e tem que ser real. Você tem que ver aquilo sendo replicado. Tá? Aí é onde vem. Essa questão que é real, ela pode ser fragmentada? É a segunda pergunta que você tem que fazer. Tá? Quando você vê o Michael falando, eu não faço análise técnica, eu faço ciência técnica. Ele está falando que faz ciência técnica por conta disso daqui. Ó. Se vocês forem... Claro, eu sei que tem alguns de vocês que já é formado em faculdade, tanto papos e outros, mas se vocês forem partir do âmbito pesquisa científica, a parada tem que ser auto-evidente. Depois ela tem que ser aplicada dentro da questão de fragmentação. Essa parada ela pode ser fragmentada, eu posso dividir ela em partes. Você vê, o CT é auto-evidente.
O ICT você pode dividir ele em partes. Você vê o Michael ensinando em um esquema de simples para difícil. Você primeiro pega a coisa simples, depois você vai passando para a coisa difícil. E o Michael ensina dessa forma. Eu ensino dessa forma, porque eu sou 100% fidedigno ao que o Michael faz. E depois, o que é que essa parada tem que ter? Tem que ter revisão e tem que ter replicabilidade. Não pode ficar só naquele cara. Ou seja, se fosse só o Michael que fizesse isso aqui não é uma ciência. Mas o Michael provou e comprovou que milhares e milhões de pessoas conseguem replicar isso que ele está falando. Então, por isso ele fala que isso aqui é uma ciência. Por isso que ele fala que isso aqui é uma ciência técnica, porque está dentro do âmbito de uma ciência. Isso que o Michael está falando se encaixa dentro dos parâmetros quanto uma ciência de estudo, uma matéria de TCC ou assim sucessivamente. Isso aqui pode ser aplicado se um dia eu for dono de uma faculdade, eu vou colocar isso aqui como se fosse uma matéria. Matéria, ICT, vamos aprender ICT aqui, vamos aprender os mistérios do ICT. Isso aqui pode ser, claro, vai passar por anos e anos de estudos e enfim, sucessivamente, mas isso aqui é uma ciência. Quando a gente retrata isso daqui, enfim, vocês já conseguiram entender que isso aqui é a repetição desse esquema aqui e a somatória deles aqui, ó, que depois vocês vão ver mais claramente, vai formando isso daqui. E a numeração, as numerações que vão surgindo dentro disso daqui, das repetições, como eu mostrei na aula do Enigma, a gente pode fazer outra coisa, que é isso que eu vou estar mostrando para vocês mais à frente, tá? Isso aqui é um complemento dessa aula do Michael para que vocês consigam entender melhor o que eu vinha passando sobre o Enigma, mas a aula do Michael ela fica dentro desse parâmetro, tá? A aula do Michael fica dentro desse parâmetro aqui, até então. Depois disso, ele começa a dizer o quê? Ele começa a pagar algumas dicas e alguns bizus, que é o quê? No que você deve prestar atenção. Você deve prestar atenção. Primeira questão. Na criação de registro diário de ações de preços com gráficos antigos. Isso é o quê? Isso é o famoso backtest. Tá? Isso é o famoso backtest. Depois eu consigo copiar aqui as palavras dele. A gente não tem. Você deveria se concentrar agora. Criação de registro diários de ações de preço com gráficos de preço. Gráfico diário, visualização de 12 meses e não menos que 9. Segundo, gráfico horário, visualização de 3 meses. Gráfico de 60 minutos, visualização de 3 semanas. Gráfico de 15 minutos, visualizações de 3 a 4 dias. Letra B. Resista à tentação de prever movimentos de preços agora mesmo. Que é o quê? Faça observação onde o preço mostrou um movimento rápido de um nível específico. Observe os altos e baixos recentes que não foram testados novamente. Observe as áreas dos gráficos onde os preços deixou máximas e mínimas limpas, o famoso Equal High ou Equal Low. Observe em que dias as máximas e mínimas semanais foram formadas e em quais que os zonas elas se formaram. Isso aqui entra muito numa parada, pessoal. Desde a primeira aula eu vim passando isso aqui para vocês. Eu sabia que isso aqui o Michael iria abordar dentro do quê? Abordar dentro do curso para o treino. Tá? Eu sabia que isso aqui iria ser abordado dentro do curso para o Michael. Quinto, observe a máxima e a mínima diária de cada dia de negociação e em qual que o zone. Quando eu falo que o zone, estou falando de horário. Tá? E em qual que o zone no horário ela pode ser observada. Eu sei que, com o passar do tempo, pessoas que foram aprendendo isso comigo, sobre dividir o candle em 6 partes e assim sucessivamente, vão colocando acréscimos que elas vão vendo. Isso é super normal.
o gráfico diário. Se eu dividir o gráfico daqui de 1 em 6, como é que fica? Isso é super normal, super normal. Mas quando eu falo em Killzone aqui, ó, quando eu falo em Killzone, eu estou falando de momento do dia. Quando eu falo de momento do dia, quando eu divido esse aqui em 2 em 6, eu consigo observar lá na matéria introdutória que dia do dia foi formado o topo. Comecem a observar isso aqui. É o dever de casa de vocês. É isso aqui. Tá? Isso aqui é um elemento para vocês prestarem atenção. É um elemento para vocês prestarem atenção. Como assim, David? Um elemento para você prestar atenção. O gráfico diário. Quanto tempo tem que ter na sua tela? Não pode ser aquela coisa fechada. Tem que ter pelo menos 12 meses. Você tem que enxergar pelo menos 12 meses. Gráfico de 4 horas, pelo menos 3 meses. Gráfico de 60 minutos, pelo menos 3 semanas. Gráfico de 15 minutos, pelo menos 3 a 4 dias. Aí é onde entra lá. O pessoal do 1.0 ainda não viu sobre isso. Eu vou passar para vocês um coisinho sobre as questões de Tesla, tá? O 369. 12 meses ou 9 meses. Isso aqui está intrinsecamente ligado em que número? Número 3. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Gráfico de 4 horas, pelo menos 3 meses. Gráficos de 60 minutos, pelo menos 3 semanas. Gráficos de 15 minutos, pelo menos 3 a 4 dias. Mas vocês vão ver que geralmente ele marca 3 dias antecessores. É coincidência? É acaso? Não sei, vamos descobrir isso nas próximas aulas, tá? Então a atividade de vocês é essa, tá? Eu vou pedir que vocês façam essa atividade, vocês façam essas marcações. Em um gráfico diário, pelo menos 12 meses. Em um gráfico de 4 horas, pelo menos 3 meses. Em um gráfico de 60 minutos, pelo menos 3 semanas. Em um gráfico de 15 minutos, pelo menos 3 a 4 dias. E depois vocês vão observar o quê? Observe onde o preço mostrou um movimento rápido de um nível específico. Observe altos e baixos recentes que não foram testados novamente. Observe as áreas em que o gráfico deixou máximas e mínimas limpas. Aí depois vocês vão. Observe em que dias as máximas e mínimas semanais se formaram e em quais zones elas se formaram. Observe a máxima e a mínima de cada dia de negociação e em que zone ela se formou. Matéria de questão, se isso aqui é ciência ou não. Lembram lá? Precisa ser autoevidente. Tá? Precisa ser autoevidente. Precisa ir do simples para o difícil. Precisa ter uma fragmentação lógica e depois precisa ter uma revisão. E se essa revisão pode ser replicada por outras pessoas. Tá? Por isso que o Michael fala que isso aqui é uma ciência. Então, quando a gente vai analisar isso daqui e ver isso daqui, a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar que essa parábola pode ser encaixada. Preciso de pelo menos 12 meses, e não menos que 9. Ou seja, 21 de fevereiro está aqui, não é? 21 de fevereiro, 20 de fevereiro. Isso aqui é analisando de uma forma fractal, tá, pessoal?
Isso. Mensais. Aí eu abri outra questão, dividido mensal, certo? Isso aqui é um insight que vocês não viram ninguém falando sobre isso. Pelo menos eu acho que não. E se viram, pode falar para mim que eu retiro isso aqui que eu estou falando. Mas o cara que veio falando sobre isso no Brasil, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Onde é que a minha não foi formada? Na segunda-feira. Essa segunda correu acima da máxima do domingo. Isso é o quê? Um INSS. A terça retorna em níveis de OTR da segunda barra terça. O restante do ano, qual é a visão que eu tenho para o restante do ano? Bem simples. Reparem, geralmente, o fundo automático vai ser formado nessa janela aqui. Nessa janela aqui. O fundo autoconal vai ser formado nessa janela. Só seguir esse passo a passo que eu vou mostrando para vocês. Vocês vão conseguir encontrar facilmente. Tá? Quando eu venho para 4 horas, não menos que 3 meses, ou seja, não menos que isso aqui. O que é isso? Você vai escrever basicamente os níveis de liquidez. Os níveis ricos que ficaram. Olha como essa captura aqui, ó, não foi só captura de um nível. Foi captura de uma color aqui. Se eu pego esse mês aqui no 20 a 20, opa, o topo desse mês foi criado aonde? Na segunda. O extremo oposto, na quinta-feira. Opa, interessante, né? Foi criado aonde? Na segunda. O extremo oposto, na sexta. A segunda, ela foi e capturou o quê? E reequilibrou o quê? Ineficiência. Ineficiência que está coberta. Simples. Não é fácil. Não é difícil. É simples quando você consegue enxergar de uma forma clara. Lembra lá? Eu sei que tem algo aqui. Eu entendo que tem algo aqui. Eu sei que tem algo manipulado aqui. Quando você começa a observar que tem algo manipulado aqui, você está com o quê? Você está com uma luzinha de vela ali ligada. Quando você começa a observar esses níveis que o Michael fala, vem a claridade. Vem uma lanterna tática para sua mão. Tática para sua mão.
4 horas, 1 hora. Pelo menos 3 semanas. Tá? Essa foi essa semana. 3 semanas. Preço de abertura. Quem foi o cara que falou para vocês sobre o One Shot One Kill? Tudo bem, Michael. Mas quem apresentou para vocês, basicamente, uma numerologia? 121 tickets. Aqui está na modalidade Forex. Para a modalidade de índice, vai dar mais ou menos 1.200 pontos. Essa subida aqui. Deixa eu ver aqui o MM. $300 pontos. Hã? Então começou lá, caiu. 17, meia-noite, 18, 9, 20. Qual é o preço que começa a trabalhar abaixo do PDL? Qual é a probabilidade de seguir sendo topo semanal? Muito alta. O que é isso? Terça-feira. Que zone é essa? Nova York. Terça-feira, da terça-feira de Nova York. O manchete da semana foi o quê? Comprometimento vendedor. Então façam essas divisões, como eu mostrei para vocês no início das aulas, e apliquem isso. O Michael, ele não está ensinando nada fora desse mundo. É tudo palpável, você consegue observar. O Michael está mostrando. Para vocês aí, pessoal. Mais ou menos tudo. Alô, alô. Tá saindo sim. Perfeito. Tô ouvindo sim. Perfeito. Acho que foi o telefone ou o aparelho da minha, tá? Então, o Michael está mostrando, o Michael está apresentando que isso aqui é palpável. Isso aqui não é coisa do outro mundo. E se vocês prestarem atenção, no começo da nossa classe, eu estou começando a passar bem aqui. Lá no começo, bem no começo. Ó, olha isso. Ó,
olha aqui, ó, olha aqui no outro, ó, olha aqui no outro. Por quê? Não venham para o mercado financeiro da noite para o dia. Não venham para o mercado financeiro achando que vocês vão mudar de vida da noite. Tempo requer esforço, requer dedicação. Vocês vieram de uma jornada já de estudo, vocês precisam se readequar e se readaptar. Poder vir, mas quanto tempo dura isso? Não sei. Vai do tempo que você se dedica. Poder vir, exemplos claros e nítidos desses. Diversos alunos. Deixa eu só dizer aqui, ó. Basicamente aqui que está na aula, aqui que está na aula. Eu tenho pelo menos aqui 2 alunos aqui, há 3 alunos aqui que já fizeram saque em mesas proprietárias, que não precisa estar falando também para ninguém. Tem um outro aluno que é um exemplo para vocês também, que é o Sr. Edson. O Sr. Edson chegou para mim, cara, ele não sabia nada de CP. Hoje já está com a mesa proprietária aprovada, como ele mostrou lá para vocês, de 50k na MyFarm de Futures. Já está as prévias. Eu não sei se ele já fez o saque, eu não sei como é que está a situação dele, mas ele estava enquadrado dentro de todos os regulamentos para fazer o saque, já está prestes a fazer o saque. Tá? Não sei quanto é que é, ele só compartilhou para mim que estava muito feliz com relação a isso. E quanto tempo o senhor Edson está nessa parada? Desde quando eu comecei a compartilhar meu material no YouTube no final do ano passado. O cara passou um ano todo lapidando, estudando, anotando, olhando no gráfico, vendo, replicando, tal, coisa e outra. É a resiliência, é a obsessão. Quanto você é obcecado por isso? À medida quanto você é obcecado por isso, é quem vai dizer quanto tempo você vai passar para chegar nisso. Quanto tempo você vai passar para chegar nisso? O próprio Michael fala que ele tem alunos que já ficaram milionários, mas o mesmo aluno que ficou milionário, que recebeu o mesmo assunto de outros que não conseguiram replicar isso. A única diferença, a única questão que eu consigo observar é a questão obsessão. Quanto você é obcecado por isso? Quanto realmente você quer fazer isso aqui dar certo? Não estou falando de modinha não, pessoal. Não estou falando de, eu estou vendo CT, isso aqui é modinha, eu vou aprender uma técnica, eu vou ficar milionário. Vai nada. Você vai quebrar a cara e vai ficar no fundo do poço. Se você for pensar nessa modalidade. Esse aqui começou a surgir agora, eu vou aprender uma modalidade, vou aprender uma tática, eu vou ficar milionário. Não vai. Sinto muito de dizer e sinto muito não. Eu gosto de ser realista e sinto muito de dizer que você está mal informado. E eu tenho a felicidade de dizer isso para você. Tempo, esforço, dedicação e obsessão. Isso é quem vai fazer, isso é o que vai fazer com que você avance, isso é o que vai fazer com que você progrida. E aplicar no gráfico. Mas eu não vou conseguir operar, tudo bem, mas começa a olhar, começa a observar, começa a colocar no gráfico, começa a observar o gráfico rodando, começa a falar em voz alta. Pirâmide de Maslow. Pesquisem, vocês vão ver o que é uma pirâmide de Maslow. Vendo, eu aprendo tanto por cento. Vendo e falando, eu aprendo tanto por cento. Vendo, falando e fazendo, eu aprendo tanto por cento. Vendo, falando, fazendo e compartilhando esse conhecimento com outra pessoa, eu aprendo mais tanto por cento. É assim. É uma repetição constante, tá, pessoal? Então, basicamente, a aula 3 do mês 1 da mentoria paga do Michael é essa. Trouxe alguns insights sobre um pouco mais sobre o Enigma e vamos passando sempre, avançando. Como eu sempre falo, é apenas o começo. Tamo junto. Valeu, forte abraço para todos. Bom almoço. Pela parte da tarde a gente tem a aula sobre a continuação da teoria dos blocos de ordem. E, se não me engano, é o penúltimo ou último bloco de ordem. E depois a gente vai para sobre os gaps. Depois dos gaps, a gente vai sobre a liquidez. Depois da liquidez, a gente vai avançando e vamos chegando no IPDA. Se não me engano, o IPDA 204060 começa agora no mês 5 da mentoria paga. A gente está já chegando nele. Depois da mentoria paga, a gente vai para a questão das tendências sazonais. Depois das tendências sazonais, a gente vai para outras questões. E assim a gente vai avançando. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu. É só o começo. Aula 100% gravada. Já eu publico ela no YouTube. Valeu!